E aqui estamos em mais um episódio do DTCast, esse podcast aqui onde nós trazemos convidados mais do que especiais para quebrar alguns tabus, abrir um pouco da mentalidade, enxergar coisas que às vezes no cotidiano a gente não consegue enxergar. E hoje eu estou aqui com a minha querida amiga e cliente, parceira de longa data, Gisele. A Gisele é empresária, ela é sócia de uma indústria química. A Gisele é natural de Ijuí, Rio Grande do Sul, que eu não sabia, acabei de descobrir agora, que ela mandou as informações dela. Casada com o Geraldo, mãe da Catiele, e ela é formada em tecnologia, em administração e ciências contábeis. Ela é empresária desde 2001, mas desde os 11 anos de idade você já empreendia? 11 anos de idade? 2001 eu fiz conta aqui, né? Então, desde 2001, hoje tu tá com uns 32? Ah, tá, não, tá. Agora eu fiquei Entendi. pensando. E eu Boa perguntei, tarde. e ela é apaixonada pelo que ela respondeu, pela vida. E um pouco disso a gente vai entender agora. Gisele, muito prazer falar contigo, é uma honra para mim. Eu brinco que tu é a nossa cliente número 1 no sistema, é número 3 no sistema, com o 2 não faço ideia quem é, mas um dos nossos clientes mais antigos é a Heineken Química. Heineken Química ou Heineken Soluções? Como é que eu chamo agora? A nossa razão social ela é Heineken Química do Brasil, mas nós temos o nosso slogan como Heineken Tecnologia e Higienização. Perfeito, porque as empresas vão evoluindo, eu não consigo nem acompanhar. A Gisele já puxou minha orelha algumas vezes, que quando eu fui lá vender o serviço, era eu que ia de coletinho, capacetinho, pranchetinho embaixo do braço, gastava botina falando com o pessoal na produção e, infelizmente ou felizmente, aí depende do ponto de vista, não consigo mais ter essa proximidade física com os clientes, mas isso não quer dizer que eu não estou próximo de alguma maneira. E, Gisele, agradecendo a tua presença aqui, já dizendo qual que é o intuito do convite, tá? Nós somos parceiros há 13 anos, tu conhece a EMED, tu conhece as minhas equipes há 13 anos, e eu queria que tu me ajudasse a quebrar um grande tabu e uma das maiores mentiras, uma das maiores falácias que nós temos no meio da segurança do trabalho e da medicina ocupacional. Que empresas não valorizam a segurança, que o empresário não investe em segurança do trabalho, que as empresas só querem reduzir custo e cortar custo e não investem em nada sobre a proteção dos trabalhadores e blá, 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 blá. E o que eu sempre digo é que empresa não investe no que não vê retorno. O que não dá retorno é custo. Custo tem que ser reduzido e eliminado. Agora, quando a gente demonstra da maneira correta o quão vantajoso é, além do fator humano, que a gente, óbvio que ninguém tem uma empresa para que alguém se machuque, que alguém fique doente, ninguém quer isso. Mas além disso, quando a gente enxerga o impacto real de uma boa gestão da saúde e segurança das pessoas para o negócio e todos os reflexos positivos e uma cascata de benefícios que traz para o negócio, eu duvido que o empresário inteligente vai dizer, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero economizar dinheiro, eu não quero um ambiente mais produtivo, eu não quero deixar de ter passivos com todas as possibilidades de fiscalização, que não são poucas, que o Brasil me oferece. Eu quero correr o risco e eu quero ter o meu custo alto. Algum empresário em sã consciência diria isso? Imagino que não, e é por isso que eu te convidei. Muito obrigado pela presença e vamos começar o nosso papo. Bom, então, boa tarde. Em primeiro lugar, quem fica honrada com o convite sou eu, porque pela longa caminhada que a gente tem juntos aí. Em primeiro lugar, sobre isso tudo que tu falou, eu quero dizer que se a segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho ou técnico chegar numa empresa e o empreendedor não lhe der ouvidos, mesmo depois que ele apresente todos os argumentos, ele deveria deixar essa empresa. Porque é muito provável que vá acontecer um problema muito grande e ele ainda vai ser responsabilizado por tal. Então, eu acho assim, a tua empresa, a tua equipe, vocês são nossos parceiros a ponto da gente construir relações de trabalho, atividades de trabalho ao longo do tempo. Nada acontece do dia para a noite. Claro que precisa ter a boa vontade do empreendedor. Ela precisa também, né, existir. Mas, assim, como tu disse, a grande virada de chave para nós foi no momento em que a gente sentou, conversou e tu nos mostrou tudo o que acontecia quando acontecia com o nosso RAT, com o nosso FAT, lá, as perdas que a gente tinha dentro dos nossos custos de folha de pagamento e tal, quando acontecia um acidente de trabalho, né?
E ao longo desses 13 anos aí, a gente vem chegando agora, você participou conosco lá na empresa, dos 1000 dias, que agora já passaram. 1.300 quase. Agora quase 1.300 dias já. Nós já estamos indo para quase 4 anos numa indústria química, né, de médio porte, não somos uma grande corporação, mas que trabalha com produtos de altíssimo risco, gases, bases, líquidos, né, que podem causar queimaduras e sem nenhum acidente. Eu uso muito, de vez em quando a tua orelha fica quente, como dizem, quando alguém tá falando da gente, a orelha esquenta, né? Ah, então tá, agora eu já sei o que Já tá sabe, acontecendo. tá? Com alguma frequência, eu uso vocês, com todo o devido respeito e da melhor forma possível, como exemplos, tanto para alunos, como para outros empresários, como para consultores que também estão multiplicando essa cultura de segurança nas empresas da maneira correta, que as empresas enxergam como vantagem. E eu, com uma certa frequência, eu uso o nome de vocês, né? Vocês são meu cliente número 3 no sistema, mas para mim número 1 na história. Como eu disse, eu nem lembro quem é o número 1 ou 2 lá no sistema, talvez seja até um teste que foi feito, né? E desde que eu comecei sozinho, a TW EPIs, que era uma prestação de serviço, depois fui para a TW Segurança do Trabalho, nasceu a EMED, vendemos a TW EPIs, hoje nós temos a Unity, tem a DT, tem o Movimento Terres, que eu já estou influenciando na mentalidade do empreendedor da área de segurança do trabalho. E realmente, se nós olhar para a Heineken Química de 13 anos atrás, quando a gente começou a olhar para hoje, a gente vai ver universos diferentes. Com Então, vocês certeza. tiveram uma evolução muito grande. Mas tudo isso partiu da mudança de mentalidade dos proprietários da empresa que enxergaram, opa, até agora eu achei que era cuidar das pessoas e eu me preocupava com isso é verdadeiro, é válido, mas, além disso, eu vi o impacto financeiro na minha folha de pagamento e a partir dali deu um estalo e tem outros custos, é o absenteísmo, é a possibilidade de uma ação regressiva, e é problema com a Receita Federal se o E-Social não tiver ok, e é problema com a Justiça do Trabalho, e é problema com a fiscalização do trabalho, e a gente vai ao absenteísmo, que se for alto também gera um custo e perda de produção, e é uma cascata de dinheiro que às vezes invisível, de forma invisível a empresa vai perdendo, e a gente trazendo consciência para isso, a gente chega no melhor dos mundos, que é a empresa com o menor custo possível, zero é impossível, mas o menor custo possível, as pessoas saudáveis produzindo e, obviamente, eu com um cliente que me valoriza. Então, é o melhor dos mundos. E eu fiquei extremamente honrado, e aí que vem que eu cito sempre o exemplo de vocês quando dizem que a empresa não valoriza, a empresa não quer implementar nada. E eu disse, gente, eu tenho um cliente lá, que eu nem chamo mais de cliente, que é parceiro, que é uma indústria química, que tem produto lá que se pingacha, que atravessa de um lado ao outro o teu braço, que são produtos agressivos, controlados, de fato. Polícia Federal, Ministério do Exército. Exército, Polícia Federal controlando isso lá, inflamável, gasoso, um monte de coisa, tá? E eles estão há mais de 1000 dias sem um único acidente. Será que realmente é impossível o empresário enxergar valor e implementar uma cultura na empresa? Não, não é impossível. A cultura ela é uma coisa que já existia, na verdade. A gente tinha já sempre muito essa preocupação. Uma, pelo nosso próprio segmento de atuação, né, que exige um cuidado. Exige também que a gente tenha um olhar para as pessoas. Essas pessoas, elas precisam estar bem. Porque se ela estiver estressada trabalhando, por mais que ela cuide de tudo, daqui a pouco ela, né, atropela algum processo, faz alguma coisa. Mas quando eu falo da virada de chave, essa virada de chave, ela se deu até mesmo nas nossas lideranças. Porque as lideranças queriam entregar, pressionavam colaboradores, não davam um bom exemplo para colaboradores, e aí quando a gente apresentou para eles que a empresa perdia, aí essa liderança veio junto com a gente. Então, quer dizer, nós, enquanto empreendedores, já tínhamos a preocupação, já buscávamos esse cuidado, e a gente foi desenvolvendo isso ao longo dos anos, né, Jonathan? Desde a primeira vez que você se apresentou, eu me lembro que quando você foi lá, a gente tinha um serviço de segurança do trabalho que era aquela coisa assim, vem aqui quando precisa, vem só para fazer o que tem que fazer, Papel. assina, preenche papel e vai embora, entendeu? Não tinha uma conversa. E eu me lembro que você sempre buscava conversar, buscava um tempo, chamava a gente, olha, eu quero uma reunião com vocês, quero apresentar uma coisa para vocês. Sempre estava à frente, nos trazendo as coisas que iam acontecer, que iam mudar, né? E isso tudo ia nos permitindo também ter tempo da gente ir se organizando e se adequando ao ponto de que hoje a gente vai fazer qualquer mudança, a gente
chama o Jonathan para dar uma olhada. Uhum. Chama o Jonathan para dar uma olhada lá no novo espaço de trabalho. Vamos ver o que é que tem que ter. E a gente vai construindo isso junto. A segurança do trabalho, teve um ano que nós trabalhamos, porque cada ano a gente elege um tema. Teve um ano que a gente trabalhou de segurança do trabalho em tudo. O tema segurança foi até quando a gente fez uma palestra sobre segurança financeira. Foi segurança física, segurança emocional, segurança financeira, tudo era segurança dentro da empresa. Então, você tem que também se dispor a ir implementando essa cultura. Mas eu acredito que a maioria dos empreendedores hoje vive um corre, vive desafios em cima de desafios, como a gente comentava antes. Vim de uma palestra aí hoje de meio-dia para empresários, de uma reunião ao almoço, onde os temas eram esses, né? Segurança, NR1, jornada de trabalho, essa coisa toda. E o empreendedor é quase maluco, né? Uhum. Não sabe se olha para o fluxo financeiro, para a inovação, para as relações de trabalho. Mas ele precisa encontrar, assim como nós encontramos contigo, um apoio. Ele precisa encontrar alguém que venha e traga soluções para ele. Olha, eu vou te mostrar aqui, eu vou te ajudar, eu vou te dar assistência, eu vou te entregar. Agora, se a pessoa também vem para cumprir só a jornada ali, só né, aquela coisa, tá só a casca, o grilo Papel, não tá, né? papel, aí não... Eu costumo falar que ser consultor em segurança do trabalho, ser técnico, ser engenheiro, a gente não pode usar como é que chama quando a palavra soa parecida na música? A gente não pode deixar confundir-se com papeleiro. Isso Eu aí. sou o quê? Eu sou engenheiro, papeleiro? Não, eu sou pois é, rima. Não pode deixar da rima. Você é engenheiro de segurança do trabalho? Sim, eu sou papeleiro de segurança do trabalho. Por quê? Porque eu vou uma vez por ano lá dizendo que os documentos venceram, aí eu tenho que atualizar os documentos, porque se o fiscal um dia chegar, você tem que mostrar esses documentos. Ok, qual resultado eu estou entregando para o meu cliente com isso? Nenhum. Zero. Nenhum. Absolutamente zero. Ele vai te enxergar. Eu enxergava o outro técnico de segurança que a gente tinha como um custo. Exato. Até que vem o Jonathan e a gente começa a conversar sobre. E olha que em 25 anos de empresa, 13 que tu nos acompanha, tem muita mudança pra gente relacionar aí, né? Nossa Senhora. Mais um técnico de segurança que vem lá e faz assim, vou fazer um mapeamento aqui dos teus riscos. Fotografou tudo, deu isso aqui, agora tá aqui, ó. Agora vocês vão resolvendo um por um. Vamos botando a casa em ordem. O empreendedor, ele precisa sentir que ele tá contratando alguém que vai vir para ajudar, para trazer solução. Até porque as coisas vão mudando, vão se atualizando, normas vão chegando. Exatamente. Tem que ser alguém que conhece o teu dia a dia, que entende da tua logística, porque assim, é uma indústria química. Ok, mas existem vários tipos de indústria química, existem várias infraestruturas diferentes. As regras, às vezes, são as mesmas, mas você tem que ir lá, você tem que se dedicar e estar junto e tentar trazer a solução mais adequada. Então, hoje, com toda certeza, deixou de ser uma preocupação só minha, só do meu sócio, do Renato, e passa a ser uma cultura da empresa, uma cultura da empresa, a cultura do cuidado. Não, concordo plenamente. E vocês são outro exemplo que eu cito quando a gente fala de cultura, tá? Não adianta falar, e usam até uns termos meio chulos, digamos assim, que o peão é complicado. Peão, que eu saiba, tem em rodeio, né? É isso aí. Mas tudo bem. Que eles não ouvem, porque não adianta, porque a gente fala, porque o líder não... Gente, cultura é um negócio que vem de cima para baixo, né? Cultura é um conjunto de regras, consequências, comportamentos e convenções que um grupo de pessoa convenciona. Todo mundo vai seguir essa regra, todo mundo se comporta dessa maneira, se não se comporta dessa maneira, a consequência é X, todo mundo entendeu? Entendeu. Então, beleza, quem começar a sair fora, a gente expurga. Então, isso é uma cultura. Agora, quem é que bota essa regra? É a alta administração. E quando que a alta administração começa a colocar uma regra? Quando ela entende que aquilo vai ser vantajoso para o negócio. Exato. Então, o nosso erro, quando eu falo nosso enquanto área, é achar que a nossa energia tem que ser canalizada só para o trabalhador. Eu tenho que ver se o trabalhador está olhando o EPI. Eu tenho que fazer um treinamento para o trabalhador. Exato. Eu tenho que botar uma placa para o trabalhador ver. E quem é que está mostrando para o empresário o que ele ganha com isso? Exato. É isso que eu quis dizer antes quando eu falei da virada de chave. Por quê? Quando o técnico de segurança vai lá e fala com o colaborador que está lá na fábrica, que está fazendo suas atividades todo dia, ele não está falando com uma pessoa que pode propagar essa informação.
Ele tá atingindo a pessoa lá da ponta, que sim, é a pessoa que tem que se cuidar. Mas, na verdade, o colaborador ele tem que ser cuidado. Sim. Então, a gente precisa começar isso antes. É Por isso top-down, que eu não tem disse que jeito. quando a gente mostrou para as nossas lideranças aonde a gente perdia, a chave virou. Porque daí a liderança, mesmo o gestor da produção, o gerente de produção, mesmo as pessoas que trabalhavam dentro da fábrica, mas que de alguma forma eram líderes de equipe, essas pessoas começam a enxergar a segurança do trabalho com outros olhos. Eu vou te dizer que a mudança é tão grande que hoje a gente dividiu a empresa em dois ambientes de trabalho, ficou um fabril e o outro administrativo, e com isso, com a diminuição de colaboradores, a gente poderia até extinguir a CIPA. E a nossa opção foi, não, Mantém. a gente não quer extinguir, a gente quer continuar. Porque é bom. Hoje, o colaborador que está lá dentro, ele faz questão de participar da CIPA, ele faz questão de trazer... Para colaborar de fato. Para colaborar de fato. Eles nem pensam, estabilidade no emprego. E a empresa não está preocupada que alguém eleito vai ter estabilidade. Quem entra, não entra por causa disso. Não tem. E tu sabe que isso é um ponto fora da curva, né? Não tem. É muito fora da curva. Na maioria das empresas, algumas empresas, o trabalhador não quer entrar na CIPA já para não ter vínculo, porque ele já não gosta daquele ambiente, ele quer poder ser mandado embora, porque ele também não quer perder os direitos. Olha que coisa triste, né? É horrível. aquele cara que no domingo ele tá pensando, puxa, a vida amanhã tem que ir de novo pra aquele lugar. É isso aí. Entende? E ele nem quer ter um vínculo muito preso que ele tem aqui, ele pedir demissão, porque ele também quer fazer alguma coisa ali que a empresa mande ele embora. É terrível essa situação. E as empresas também não querem a CIPA, porque, é só cabide pra alguém que não quer ir embora e quer se escorar e não trabalhar. Não e vocês tem pensam exatamente o contrário. Por quê? Porque um tempo atrás, vocês começaram lá na alta administração a instaurar uma cultura, e eu lembro, treinamento só pro EPI, pro trabalhador. Nós começamos conscientizando quem? Tu e o Renato. Aí tu disse, os meus líderes precisam saber disso. Isso e aí nós, claro que paralelamente, a gente também cuidava dos trabalhadores, fazia treinamentos. Isso tudo não é uma coisa linear, é uma coisa que a gente vai tocando em paralelo. Os líderes precisam ser treinados. Tu consegue vir falar com os... Sim, bota todo mundo numa sala. A gente fez treinamentos com a liderança várias vezes. Há uns anos atrás eu fui, há uns meses atrás eu fui. Né? Foi de novo, exato. Foi de novo. Agora que o estratégico entendeu a importância, que o tático também já está engajado nessa proposta, agora a gente vai para o operacional. Exato. E isso instaurou uma cultura. Hoje, eu não tenho dúvida, se entrar uma pessoa nova, foi contratado, desde a entrevista vai ser deixado muito claro quais são as regras de segurança e o nível de tolerância da empresa, que é praticamente zero. E essa pessoa, mesmo que ela passe numa entrevista e diga, beleza, para mim tudo bem, se a conduta dela, o comportamento dela dentro daquele grupo que tem uma cultura for muito fora da curva, ou a pessoa se adapta rapidamente, ou ela vai ser tirada daquele grupo também. Hoje é muito comum as lideranças chamarem e já fazerem algum tipo de observação. É um colaborador que pode trazer risco para o setor. Que é aquele colaborador resistente a alguma regra que nem tu está dizendo, alguma norma de segurança que a gente tem ali dentro. Então, hoje a gente já costuma dizer que o RH contrata e a equipe demite, né? Porque a própria equipe, ela tira do grupo. Exatamente. Esse aqui não vai dar certo. Né? Ele não tem esse cuidado, ele não tem paciência, ele não escuta o que a gente está passando. E todos têm a liberdade de dar esse feedback. Isso é muito importante. Aí é uma coisa do lado do empreendedor, que o empreendedor precisa dar esse espaço. Sim, é uma coisa que tem que ficar bem claro. Empresa não vive de sonhos, né? É muito bom a gente, enquanto empreendedor, sempre sonha e monta um caminho certo, mas a empresa não vive de sonhos, ela vive de lucros, ela vive de dinheiro, e o colaborador também. Lógico. Né? Ele está intraempreendendo, a gente traz isso. Mas você tem que ser o exemplo, o empreendedor tem que ser o exemplo, e depois dele as suas lideranças. Então, assim, com certeza, a área de segurança do trabalho que aborda o colaborador e não as lideranças já começou errado. Isso é fato. Perfeito. E eu lembro de uma ocasião que olha só, quantos exemplos eu uso vocês. Tá vendo como a tua orelha esquenta mesmo? Que empresa não valoriza a segurança do trabalho. Foi há uns 2 anos atrás ou 3, que vocês saíram de férias coletivas e fizeram um recesso ali de final de ano, alguns dias, e acho que foi dia 6 de janeiro, se eu não me falha a memória, foi o primeiro dia útil de vocês no ano, né?
E tu tinha combinado comigo em dezembro, Jonathan, dia 6 nós vamos voltar de férias coletivas e a gente quer impedir que aconteçam acidentes aqui. A primeira palavra do ano para todo mundo vai ser segurança. Tu É isso aí. consegue vir às 7h30 da manhã ou 7 horas da manhã, sei lá, na segunda-feira, dia 6, para já fazer um diálogo de segurança com toda a equipe aqui, dizendo, ó, esse ano a palavra de ordem é segurança. Tu lembra dessa ocasião? Lembro sim. Lembro e foi o ano em que a gente levou segurança, assim, em todos os níveis. E tudo essa palavra, ela fazia parte do nosso contexto. Mas, Jonathan, aí tem também a questão de que hoje, quando a gente é quando a gente enxerga tanto que o ganho com o cuidado em segurança, que hoje, quando tá o pessoal parado lá para os 15 minutos de conversa que tem, né, das conversas, aquelas que são quinzenais, se eu não me engano, com as Aham. equipes, os diálogos de segurança, né, ninguém se incomoda mais. Há um tempo atrás, as pessoas olhavam para aquilo e pensavam assim, ai, meu Perda Deus, de tempo. perda de tempo. Até o colaborador, tô aqui cheio de coisa para fazer, vai dar Aham. 5h30, não tem como ir embora, não tô pronto por causa disso. Hoje não. O pessoal gosta, porque é efetivo, porque eles estão vendo efetividade nisso, Uhum. né? Levam a sério, né? É isso aí. Nós estávamos falando, acho que antes até de começar aqui a gravação, sobre os espaços que tu frequenta com outros empresários, falando dos temas atuais e que, sim, eu entendo, inclusive porque eu sou empresário também, né? Que nós estamos num ambiente extremamente hostil para o empreendedor, que é o nosso país, que nos coloca numa posição que nós não temos garantia, vantagem, direito, benefício nenhum por ser empresário, mas as responsabilidades com todo mundo que não é são nossas. Exato. Basicamente isso, porque o governo não gera recurso, ele só capta e distribui muito mal, diga-se de passagem, né? Independente de qual governo seja. Concordo. Nunca é extremamente Isso. eficiente, né? Senão a gente não pagava pedágio para andar na rodovia, senão a gente não pagava escola particular pro filho, senão a gente não tinha que contratar plano de saúde. Eu acho que isso todo mundo concorda. Mas, ainda que seja difícil, é que nem bicicleta, a gente começa a pedalar, se parar, cai, né? Então não dá mais. Se empreendeu, é um caminho sem volta. É um caminho sem E volta. tu disse que entender que, mesmo sendo difícil, mas se tu te apropriar logo dessas atualizações, e isso é uma missão nossa de estar sempre à frente e trazendo essas novidades, e ainda que seja difícil implementar uma gestão, tentar ter medidas ali que mitiguem o possível impacto, ainda, ao invés de reclamar que é mais uma coisa para cumprir, entender que a maioria dos empresários não tem essa mentalidade e tornar esse problema um diferencial competitivo, justamente olhando para a segurança do trabalho dessa forma. Com certeza. Esse é um diferencial que a gente tem hoje, que quando nós divulgamos uma vaga de trabalho na nossa empresa, eu não tenho dificuldade de encontrar mão de obra. A gente foi procurado por algumas empresas que queriam vir lá cuidar do absenteísmo, das faltas dos colaboradores, porque o colaborador fica encostado no canto. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu tenho uma equipe completamente engajada e disposta a entregar o que precisa ser entregue. E aí, para não ser a minha palavra dizendo que, ok, a gente está fazendo o que precisa ser feito e a gente faz além ainda, e a tua palavra dizendo que esse é o mundo ideal, nós ainda tivemos uma avaliação do SESI na empresa, onde eles perguntaram para os colaboradores o nível de satisfação com a segurança. 99,9% dos nossos colaboradores se sentem seguros. Em uma indústria química. Em uma indústria química. Eles não têm medo de trabalhar. Isso se deve ao nível de informação e clareza que a gente traz para o colaborador também. Perfeito. E isso tudo vem com a parceria com a segurança do trabalho. Porque se a gente precisa de um contador parceiro, a gente precisa de uma segurança do trabalho parceiro, a gente precisa do engenheiro da área parceiro, né? E isso é um relacionamento que tem que ser construído. Perfeito. Eu falo muito que tem muita mística sobre a segurança do trabalho, tem muita ideologia, é um negócio meio filosófico, chega a ser romântico por parte de... E eu tô fazendo uma meia-culpa agora, nossa galera da segurança. Porque nós temos que proteger a vida, que é um valor imensurável, que o pai de família tem que voltar para casa. Eu digo, gente, vamos combinar que isso aí todo mundo convencionou e ok? Ninguém discorda disso. Agora, vamos para a página 2 desse livro. E o que mais a segurança do trabalho reflete economicamente para a sociedade, para o empresário? Como a gente pode contribuir com esse empresário enquanto setor? Que, como tu falou agora,
A logística não tem que ser eficiente, senão a empresa quebra. A Tem. contabilidade não tem que ter uma boa estratégia tributária, senão a empresa quebra. Uhum. O comercial, o marketing não tem que vender o produto, senão não tem faturamento, a empresa quebra. Por que que só a segurança do trabalho é um setor que não? Eu sou alheio ao lucro e aos interesses da empresa, eu só... Óbvio que isso não faz sentido nenhum. É que eu vou ser agora, vou puxar a bola pro teu assado, tá? Eu não conheci até hoje pouquíssimas pessoas com um olhar para a segurança do trabalho como tu. Porque tudo vem de como a pessoa se apresenta. Eu volto nesse ponto. Tudo vem de como as coisas são ditas e apresentadas para a população. Veio essa questão agora da norma de que as empresas têm que comunicar aos colaboradores de que eles têm direito a 3 dias para fazer exames médicos. Quando você tem uma boa assessoria de segurança do trabalho, só um pouquinho, vamos conversar com o meu técnico aqui. A gente conversou contigo e veio a informação. Gente, isso aqui já existia, é assim, assim. Ok, beleza, beleza. A gente se acalma, colaborador se acalma, todo mundo, tá tudo certo. O problema em quando a gente não tem a informação correta. Uhum. Então, assim, é muito importante que o técnico de segurança não esteja lá simplesmente olhando para aquilo que ele tem que cobrar. Exatamente. É muito importante que ele consiga trazer para o empreendedor o que, na verdade, o empreendedor precisa fazer. Porque ninguém quer começar um negócio para colocar a vida dos outros em risco. Não. Esse não é a que é intenção. um dos mitos, né? Não. O empresário é mau caráter, ele é explorador e não tá nem aí pro trabalhador. Claro, eu fui CLT 10 anos, até o dia que eu pedi demissão e eu abri um CNPJ. A partir do momento que a junta comercial autorizou meu CNPJ, minha cabeça assim, pum, agora eu vou explorar todo mundo, eu não tô nem aí pras pessoas que estão comigo. Óbvio que não é assim. Óbvio que não, né? É essa mística que eu digo que nós temos que racionalizar a segurança do trabalho e entender quem são as partes interessadas e fazer o nosso melhor para gerar resultado para todas as partes interessadas. E olha que maluquice da gente pensar como os profissionais perdem a oportunidade de se valorizar, inclusive. Porque sabe qual é a melhor maneira de eu dar resultado pro empresário e botar mais dinheiro no bolso do empresário? É convencendo ele que ele tem que proteger e resguardar a saúde e a segurança do trabalhador. Porque se eu quiser reduzir o custo e aumentar a segurança jurídica do negócio dele, eu tenho que convencer ele que é muito mais barato implementar medidas e valorizar as pessoas que estão lá na equipe dele. Aí o trabalhador ganha, o empresário ganha porque não vai ter problema com o fiscal, com isso, com aquilo e nem custos exagerados e desnecessários. E eu ganho porque o meu trabalho vai ser valorizado, porque tu, enquanto empresário, enxerga que eu agrego valor pro teu negócio. E o governo, o Estado, a sociedade ganha porque eu vou tirar a pressão do SUS, do INSS, da Previdência. Ou seja, é um jogo onde todo mundo ganha. Todo mundo ganha, E por que tão pouca gente enxerga isso? Porque é mal apresentado. Porque é mal apresentado. Essa é a verdade. Se você conversar com a maioria dos empreendedores, eles olham para isso e dizem assim, agora eu tenho que botar plaquinha, agora eu tenho que fazer não sei o quê, agora eu tenho que... Olham as coisas como se fosse mais uma obrigação. Mais uma obrigação. E o profissional de segurança vem e diz, sim, eu tenho que ir lá cobrar essa obrigação. Isso aí precisa ter. Agora, senta e conversa com a pessoa. Então, eu acho que... Eu vou usar um exemplo do meu meio, tá? Eu vendo detergentes, eu vendo produtos para higienização de indústria de alimentos. E aí, eu tinha pessoas na área comercial que chegavam e diziam assim, não, a gente vende os detergentes. E aí, eu disse para ele, cara, tu não vende detergente. Tu vende segurança para o negócio de alimentos. Lógico. Porque se a higienização não for bem feita... vai haver uma contaminação. Quanto essa indústria de alimentos perde com uma contaminação? Então, de novo, tá na forma como a gente apresenta e quem a gente aborda. Se eu chego num compras, às vezes de uma indústria, e ele não tem esse olhar, e eu digo, não, eu venho vender detergente, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o meu preço pelo outro. Aí é banana Agora, com banana. Quando eu venho e digo assim, não, eu vendo segurança pro teu negócio. Eu venho aqui para fazer parte disso. E quando eu me envolvo, realmente, eu vou lá, eu me disponho a dar uma palestra para os colaboradores, eu ensino a usar os produtos de limpeza, eu faço todo esse trabalho com a indústria de alimentos, eu me torno daí verdadeiramente um parceiro comercial. Exato. E aí se enxerga valor naquilo que eu entrego. E claro, isso só acontece também porque nós temos que ter 2 eixos importantes. O primeiro é saber se posicionar, saber vender. Exato. E o segundo é entregar o que tu vendeu.
Não adianta também eu aprender. Bom, Jonathan, então me ensina as palavras mágicas, como é que é? Ah, FAP, não sei o que, não sei o que. Tá, tu vai chegar, vai falar, o empresário vai entender. Se na prática depois tu não tiver a habilidade e o conhecimento para entregar aquilo, não vai se sustentar. Exato. Então, tu vender num primeiro momento é fácil, difícil é tu É fazer a manter. manutenção disso Isso. tudo. Da mesma forma que eu sei que o teu produto é de qualidade, eu sei que a tua entrega técnica é de qualidade, eu sei que o teu suporte, o relacionamento com o cliente vai ser de qualidade, eu sei que tu tem um preço justo, não é o menor, não é o maior, mas é um preço justo dentro do mercado. Então, tu vende com qualidade, tu convence e depois tu faz a entrega e a manutenção. Segurança do trabalho é a mesma coisa. Eu não vou falar que tu tem que cumprir norma porque a vida é maior valor que o pai de família tem que voltar para casa. Eu vou falar pro teu negócio. Isso é óbvio. Isso é o óbvio, isso é o óbvio. É a mesma coisa que assim, ó, olha, tu tem que olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, senão tu pode ser atropelado. Ah, vá, sério. Não, mas agora, tu sabia, Gisele, que cada benefício que eu tava olhando o extrato do FAP de vocês, tá? Cada um desses benefícios. Lembra aquela reunião? Uhum. Cada um desses benefícios, vocês têm. Vou chutar agora com o nome de cabeça. Tem 3, tá? Isso aumentou o FAP de vocês para 1,4. Isso aqui aumenta o ratio de 3 vezes 1,4, vai para 5 alguma coisa. Isso aqui vai impactar por 2 anos e vai gerar um custo de 320 mil para vocês. Se nós tivéssemos conseguido evitar esses 3 benefícios com uma boa gestão, que é o que eu estou estudando, e à época eu estava ainda estudando esse tema, Isso aí. e eu pensei, meu Deus, eu preciso levar isso para meus clientes, e etc, etc, etc. É Na porque hora, tu olhou números, tu diz, meu Deus, a gente precisa trabalhar isso, e eu preciso que meus líderes saibam, para eles me ajudar a tomar mais cuidado com as pessoas, e aí vem uma cascata de coisas positivas depois. Então, é saber fazer a venda da forma correta e, obviamente, fazer a manutenção e a entrega disso ao longo do tempo, sempre evoluindo e melhorando. Porque quem está ouvindo a gente falar está pensando, meu Deus, então esse consultor, ele é perfeito e essa empresa é perfeita. Não. A gente está é que nem tomar banho. Eu posso tomar um banho de 1 hora hoje, mais caprichar de escovar centímetro por centímetro da minha pele. Se eu ficar uma semana sem tomar banho, eu vou estar fedendo. É isso aí. Entende? E segurança trabalho é a mesma coisa. É todo A dia. gente está há 13 anos, mas eu tenho certeza que tem melhorias que durante este ano, 2026, a gente identificou que a gente não tinha visto ainda. É tanto que eu entrei num restaurante esses dias, subi a escada assim e no lado da escada, do lado de fora do corrimão, tinha um espaço e tinha um vaso. E eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui tá pronto para cair na cabeça de alguém. Olha só. Porque a gente começa a enxergar o cuidado em todos os detalhes, né? Uhum. Então, vai acontecendo isso. É bem como tu disse, é no dia a dia tu vai observando. A gente vai falando. Eu disse que nós não ia seguir o roteiro, né? É. Eu te mandei o roteiro, eu disse Mandou nós não o vamos roteiro, seguir. eu decorei todas as respostas e agora ele tá aqui me E eu pegando disse- pra E assuntos. eu disse que nós não ia seguir o roteiro, como Mas, eu é nunca uma, sigo, mas é tá? uma coisa que eu gosto de falar, tá? Lógico. É uma coisa que eu gosto de lógico. falar. Eu tenho um conhecimento técnico na área de segurança muito inferior ao teu, porque não é o meu métier, né? Não é o meu dia a dia. Mas eu me envolvo nisso na Uhum, empresa. uhum. Eu converso com o pessoal da CIPA, eu dou espaço, eu ouço o que tem para me falar, mas aí a gente precisa dizer por quê? Porque isso faz parte da minha gestão. Uhum. Se a minha gestão ela tem que olhar para os retornos que a empresa vai ter, isso tá, como tu Lógico. disse, tá dentro dos retornos que a empresa vai ter. E se tornou um dos valores da empresa Se de tornou vocês, um né? dos valores da empresa. As duas coisas andam juntas, elas não precisam andar separadas. Uhum. Tem um ponto que tu falou aqui sobre os 1000 dias que a gente comemorou, que eu uso como case também com alunos e etc. E eu falo. Eu tenho que te atualizar agora, né? Já passou dos 1000 dias. Tem quase 1.300 Eu acho que são 1247, se eu não me engano. 1.247 na data de hoje, tá? E É. tomara que continue aumentando. Né? Tomara. Mas eu lembro que há 13 anos atrás, ou há 12 anos atrás pelo menos, lá no início que a gente começou, quando começou o nosso relacionamento, que eu ia pessoalmente com a pranchetinha embaixo do braço lá, nós comemoramos mais de 1000 dias sem acidente. Eu queria que tu dissesse onde que tá a placa que tem o placar dos acidentes. Dentro da empresa. Tu lembra quando que a gente mudou? Lembro. O Jonathan esteve na empresa e ele disse placa do lado de fora para fazer bonito para quem vem. A placa estava no portão da empresa. Uhum. E a gente botou a placa para o lado de dentro da empresa. Porque nós não queremos apenas mostrar para os outros, é para realmente para as pessoas estarem lá e curtirem. Cada dia para eles é uma vitória, Uhum. né? Porque é aquela coisa, é todos cuidando de todos. Porque às vezes o acidente ele pode ser causado por um e a pessoa a ser prejudicada pode ser um colega. Então, não é apenas eu cuidar de mim, é eu cuidar do outro. Sim, Né? E a sim. placa está dentro da empresa. E ela faz muito mais sentido lá dentro, com toda certeza. Sem dúvidas. E eu falo hoje, muita gente é apaixonada pela placa. E quando que eu zero a placa? E não sei o quê. Se é com trajeto, conta na placa. Eu disse, gente,
Primeira pergunta, a placa tá onde? Tá lá na fachada da empresa, virada para o lado de dentro de fora. De fora, vocês querem mostrar para quem que é importante segurança? É isso aí. Entende? Então, uma das primeiras medidas que a gente fez lá, que aí, percebe que é a homeopatia, né? É uma ação, outra ação, que a gente vai Uhum. mostrando para as pessoas o que a gente pensa sobre um assunto. Primeira coisa, vamos capar fora essa placa aí. Se tiver que ter, vai ter lá dentro. É porque a placa voltada para fora, hoje tu falando, ela faz todo sentido nisso que tu trouxe, né? Ah, tem uma placa lá e ela tá voltada para fora. De novo, é a segurança, aquela do papel, aquela que eu tenho que cumprir. Tá aqui, eu tenho a placa. Uhum. Entendeu? Agora, quando ela tá para dentro, ela é pra gente ver, ela é pra gente acompanhar. Ela é para as pessoas que estão ali saberem que tem alguém olhando por elas, que existem normas, que existem medidas que estão para a segurança delas realmente. Então, isso já muda o mindset, né? Uhum. A empresa não faz para mostrar, ela faz para nós. E até mesmo quando o pior acontece e essa placa é zerada, quem deve ser impactado? O time, a equipe Entende? interna, com certeza. Quem vai passar na rua, no máximo, vai fazer uma crítica. Olha ali, alguém se machucou. Olha Isso essa... se tiver É, acompanhando, exato. olhando isso, porque senão talvez nem vai ver, né? Eu acho engraçado. Assim, eu passo circulo por aí, eu vejo algumas empresas que ainda têm, né? Grandona lá as placas. Estamos há 10 dias sem acidente. E nosso recorde é 300 e pouco. E eu penso, ixi, eu não penso nada de bom, que eu não tenho uma reflexão de como eu posso ajudar aquelas pessoas. Agora, se é do lado de dentro, poxa vida, foi um colega meu, né? E nós não queríamos isso. E quais medidas nós vamos tomar para que esse número não zere de novo? Exato. Porque eventualmente acontece, né? Nem todo acidente é previsível, é evitável. Infelizmente acontecem, né? Mas pro lado de fora, eu não vejo efetividade nenhuma. E um ponto que tu falou... Desculpa, pode falar. Não. Eu ia só dizer que, inclusive, a gente envolveu agora, porque a nossa equipe comercial, ela cresceu bastante, né? E nós envolvemos pessoas do comercial, porque o comercial da empresa normalmente é aquele cara que tá fora, que tá distante, que, né, não tá ali olhando para detalhes de processos internos, né? Parece que todo mundo olha que segurança do trabalho e esse impacto vai vir só com quem tá lá dentro da fábrica, Não. né? E não é. O colaborador descendo uma escada, abrindo uma porta, mexendo numa tomada. Tem gente no trânsito todo dia. Exatamente. Então, agora a gente trouxe alguém da área comercial para participar da CIPA também. Uhum. Para nós envolvermos também essa área, porque tem que estar todo mundo olhando. Era uma brecha que a gente percebeu que tinha, apesar de não ter tido Nada acidente grave. com nada, com ninguém do comercial, nada grave. Mas a gente, não, nós precisamos botar esse povo aqui para se cuidar também. Então. E fizeram a CIPA cumprir o papel dela, que é justamente ser uma representação dos Exato. trabalhadores. Se não tinha ninguém de um setor, Exato, realmente ela não estava plena ainda, né? Hoje a gente cuida para que tenha um representante de cada setor. Ótimo, perfeito. E voltando num ponto que tu falou ali, que eu faço uma meia-culpa disso também com a nossa galera da segurança do trabalho, que nós não informamos da maneira correta os benefícios, os impactos positivos da gestão em segurança. Nós acabamos entrando no mesmo flow do pessoal que, em tese, tem a desculpa de ser ignorante na área, não, é que eu não sou profissional da área. Então, eu sei o que eu vejo na manchete, no Instagram, no Jornal Nacional e etc e tal. E essa passa a ser a verdade. E essa passa a ser verdade. Só que nós não podemos nos dar essa licença poética de se basear em manchete. Quer um exemplo dos psicossociais? Primeiro, prorrogou o ano passado. Nossa, uhul, vitória, vamos nos organizar. E eu pensava assim, gente, prorrogou o quê? E aí, recentemente, nossa, o STF deu 90 dias, proibiu de os fiscais multar as empresas psicossociais. Todo mundo, vamos ter mais 90 dias ainda. O brasileiro adora uma prorrogação, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, mas prorrogou o quê exatamente? E aí, antes, eu estava conversando com o Gustavo, que eu te apresentei, um grande amigo também de Caxias do Sul. Eu falando, Gustavo, sabe quanto que é uma multa por não cumprir uma NR hoje? Ainda tem o FIR, para tu ter uma ideia, Nossa. tá? Não tá atualizada desde 2000 e bolinha, 2009, acho que foi a última atualização, não lembro nem de cabeça, tá? Posso ter errado agora a data. Mas é muito defasada a tabela da NR28, que é a norma que fala de multas. É de 600 e poucos reais a 4 mil reais. Eu sei que 4 mil reais, se fosse o caso, não ia fechar as portas da tua empresa. Eu sei que não seria um problema grave. Então, eu comemorar que eu vou ter 90 dias para não levar uma multa de 4 mil reais e eu comunicar isso para o empresário como uma vitória, qual é o empresário que vai se assustar com 4 mil? Agora, eu peguei a folha e comecei.
Saúde mental não afasta as pessoas? Afasta. Não bate lá no balcão do INSS um monte de gente por saúde mental, por saúde osteomuscular, ou por acidente traumático, ou por qualquer motivo que seja relacionado ao trabalho? Sim, pra caramba. Sabia que cada um desses benefícios, blá, 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 e aí eu expliquei o impacto do FAP? Não sabia. Tu sabia que se o benefício, em função de um acidente, houver culpa da empresa, e isso o INSS identificar que foi uma negligência da empresa, o cara sem treinamento, a máquina sem proteção, qualquer negligência que seja, o INSS é obrigado a oficiar a Advocacia Geral da União, que vai promover uma ação regressiva e cobrar o custo daquele benefício. O cara vai receber 35 anos uma aposentadoria por invalidez, vai dar 1.800.000. Agora, se foi culpa da empresa, não é a seguradora, que é a Previdência, que vai pagar. Vai ter uma ação regressiva da Advocacia Geral da União, cobrando esse valor projetado da empresa. Se não tiver uma boa... Não sabia. Tu sabia que se a gente não controlar os EPIs e medidas de controle, a aposentadoria especial vai ser devida e a empresa tem que financiar 6% sobre a folha? Não sabia. E eu, pois é, nós falamos de psicossocial especificamente. Esses benefícios, eu contei um caso de uma empresa que eu atendi, que é uma cooperativa de crédito muito grande, que um benefício por burnout custou 2,4 milhões. E eles só se deram conta depois que o prejuízo já estava instaurado. Ou seja, essa manchete de 90 dias sem multa é a realidade? Ou é só a pontinha do iceberg e a gente já se contenta com isso? Esses 2,4 milhões que um burnout levou dessa grande cooperativa de crédito que eu atendi por 1 ano e pouco, a pessoa não colocou a empresa na justiça e a empresa não foi fiscalizada, não houve multa nenhuma. Ele simplesmente se afastou, fez perícia no INSS, porque era 90 dias o atestado dele, ficou os 90 dias afastado, voltou, fez exame de retorno ao trabalho, estava bem, ocupou o cargo dele e a vida seguiu, normalmente. Não teve um processo, não teve uma briga, não teve uma discussão, não teve uma fiscalização. Em tese, estava tudo bem. Só que, em função do fator psicossocial, que NR1 nem existia ainda, diga-se de passagem, drenou 2,4 milhões do resultado da organização. É que, na verdade, a gente precisa lembrar que tem duas situações. Hoje é a segunda vez que eu escuto essa pergunta, né? Que a gente toca nisso, que o empreendedor brasileiro, ele deixa tudo para a última hora. E isso é fato, é cultural, né? Não faço parte do grupo, esse não é o meu estilo. Eu gosto de olhar para as coisas antes e de me preparar antes. Mas é uma cultura que a gente tem. Aí entra aquela coisa que tu estava falando ali de todos os custos e impactos que vai ter nas contribuições de INSS e tal. A gente precisa lembrar que, muitas vezes, não é o colaborador que vai te causar problemas. Vai ser justamente a parte fiscal do governo. Uhum. Então, o empregador, muitas vezes, ele olha e diz, não, mas esses caras aqui trabalham comigo há tanto tempo, isso aqui não vai me dar problema. Vai. Não é o colaborador. Uhum. É o reflexo. É o reflexo que Fora da isso vai empresa. gerar fora da empresa, né? Uhum. É o fiscal realmente que vai acontecer, a fiscalização que vai acontecer. Ela não necessita de uma ação trabalhista para ocorrer. Essa é a realidade, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E a segunda coisa que tu falou ali de um fator, a empresa teve um processo colaborador foi afastado por fator psicossocial, esse tipo de coisa. Sim. Quando isso vai para a mídia ou se dissemina? Reputação. Porque a gente vive num mundo hoje de reputação. Uhum. A reputação hoje é algo que conta muito. E é muito rápido tu perder isso. É difícil conquistar. É difícil conquistar. Uhum. E é muito rápido tu perder essa reputação. E aí as pessoas enxergam e elas começam a enxergar a tua empresa como? Ah, mas tá tudo bonito por fora, mas por dentro é um inferno de se trabalhar. Uhum. Não é isso que a gente quer. Exatamente. Né? Aí começa a ficar cada vez mais difícil a mão de obra que já se diz Já é escassa, né? E aí tudo vai virando uma bola de neve. Então, assim, não bastasse todos os custos financeiros, ainda a imagem da empresa fica denegrida, comprometida. Aí tu vai ter o fiscal que já olha com outros olhos, que assim, depois que tu assinou um TAC, depois que tu foi fiscalizado uma vez e tu foi aí notificado... Aí tu vira freguês, né? Exato. Aí tu vai estar sempre na listinha de preferidos ali, né? Isso aí. E acontece isso, tu começa a ter dificuldade de mão de obra. Eu não vou trabalhar lá, todo mundo que trabalha reclama, todo mundo que trabalha se machuca.
E a Exato, lá não para comunidade ninguém, percebe isso. lá não para ninguém. Exato. E aonde não para ninguém, nós temos uma questão cultural hoje, geracional e tal, que o pessoal fala. Eu digo, sim, a gente até pode ter uma questão cultural e geracional, mas aonde não para ninguém é porque realmente não é bom. É. Por alguma razão, né? Exatamente. Não é um bom ambiente. Mas, enfim, uma outra coisa que eu quero comentar para não perder o raciocínio agora, que já perdi. Não, mas que eu queria falar sobre isso, é que o empreendedor, ele precisa olhar para todas essas coisas. Mas quando eu vou lá falar com o meu contador, eu não sei da contabilidade como um todo. Eu conheço o básico, eu conheço a manchete do jornal. Então, eu preciso ir lá e o profissional da contabilidade, ele precisa me explicar. Da mesma forma, o técnico de segurança. Exato. Ele precisa ter embasamento, conhecimento e me explicar. Ele precisa entrar nisso, nessa explicação detalhada de cada reflexo, né? E a gente vive, como eu disse hoje, de imagem. Uhum. Então, as empresas precisam ter o cuidado com a sua imagem também. E é o ponto que eu sempre bato. Empresa não valoriza, talvez, querido, a empresa não valorize você. E quando alguém não me valoriza, a culpa é de quem? Eu faço a analogia do marido. O marido, ele chega em casa todo dia depois de ir pro boteco. Aí ele só não lava uma louça, não ajuda, não paga as contas, não sei o que, não prioriza a família. Aí a mulher dá um pé na bunda dele. Mas a minha mulher não me valorizava. Vai te valorizar por quê? Exato. Entende? O profissional, não, a empresa não valoriza. Tá, mas beleza. Pra gente valorizar alguma coisa, a gente tem que entender qual é o valor dessa coisa. Pra gente valorizar. E se eu não conheço, porque eu não sou profissional da área, não me aprofundei nisso. Quem tem que me vender a ideia que isso tem um valor agregado? É quem tem interesse em me vender para ser valorizado, que é o profissional da segurança. Agora, se nem eu não sei os reais impactos financeiros pro negócio da pessoa, eu só sei falar de cumprir norma, que eu vou ser um fiscal interno aqui, como Porque se eu senão tivesse... tu vai ser multado. Senão tu vai ser multado. Esse é o argumento. Alguns acham que são uma extensão do governo para fiscalizar as empresas, e é ali que eles se lascam. Se tu não conseguir mostrar claramente isso, é óbvio que tu não vai ser valorizado. Mas não é porque o empresário é malvadão. É porque realmente tu não teve a capacidade de vender a tua própria imagem e mostrar como tu vai ter retorno. É que o empreendedor tá te vendo como um técnico Lógico. de segurança malvadão. Lógico, Tu tá lá só pra me criar problema. E a vovó dizia, 2 bicudos não se beijam, Não né? se beijam, não tem tu jeito. não me valoriza, mas tu também não sei o que. Então tu não serve pra mim, tu não serve também pra ti. Então vamos fazer de conta que tá tudo bem pra ti, eu faço de conta que tá bem pra mim, eu te pago o salário mínimo que eu puder, e aí tu fica aí tu reclama de mim, eu faço de conta que eu não sei, já que eu sou obrigado a te contratar, e seguimos o baile, assim. Só que o cara nunca vai ter um rendimento digno enquanto profissional, vai estar sempre frustrado, vai estar sempre achando que merece uma valorização, mas nem ele sabe por quê. E o empresário vai estar sempre revoltado com a segurança, que é só custo, e aí fica aquele negócio nojento, sabe? Mas não dá. aí a gente tem que entrar num mérito também, né, Jonathan, que eu acho que enquanto profissional, todo profissional, quando ele escolhe a sua profissão, né? E aí agora, uma percepção minha, a gente não pode ter um técnico de segurança que não goste de pessoas. Sim. Que não se importe com as pessoas. Se ele escolheu a profissão na área de segurança do trabalho, segurança ambiental, seja ela o que for, porque assim, porque agora criaram uma lei e vai ter mercado para isso. Começou errado já, né? Se a escolha foi só por isso... Começou errado. Começa a procurar outra coisa, porque realmente essa pessoa não vai progredir. Eu falo que deve ser muito triste, né? Às vezes a gente fala, olha, vocês têm que se atualizar, a gente fala muito de tecnologia. Todo mundo adora tecnologia, né? É legal. Mas aí quando eu falo assim, pessoal, o extintor que a gente pega a planilha e vai lá ver, ele vai ter um chip que ele mesmo vai acusar se perder pressão. Ficar caçando o trabalhador sem EPI, já vai ter câmera inteligente, já tem inclusive tudo que eu tô falando, que vai identificar e já vai notificar e o cara vai ser alertado que ele tá sem EPI, vai se chamar a atenção dele. Frente de trabalho, que a gente tem que fazer a PR, acompanhar, já tem fiscalização com drone. E outros, documentação, controle de vencimentos, que é com planilha. Tem IA, tem software que faz isso. Se vocês não sair da questão meramente operacional e começar a fazer gestão e trazer coisas que a inteligência artificial não faz e que a tecnologia não faz, que é abstrair, quer conversar, quer se relacionar com pessoas, quer saber fazer uma venda de qualidade, vocês vão ser substituídos. Aí eles respondem o quê? Mas tem a norma que obriga a empresa a me contratar. Mas aí, se é só pela norma, eu contrato qualquer um. Aí eu pago o mínimo possível.
Aí eu vou te valorizar pelo quê? Exato. E eu penso, como é que Aí aquela coisa vendendo detergente é preço por preço. Exatamente. E eu ia me sentir tão preferência? mal de saber que me contrataram só porque a lei obrigou a me contratar. Não é porque eles veem nada de valor agregado em mim. É porque a lei obrigou e aí eu fui o que aceitei a proposta. Imagina que deprimente deve ser isso. Exato. É por isso que eu digo que a gente tem que olhar para isso também. Na hora da escolha, quem está nessa área tem que realmente se importar com as pessoas. E aí, quando eu digo se importar com as pessoas, não é se importar só com o colaborador. É se O importar empresário é uma pessoa, né? O empresário é uma pessoa, a gente esquece disso. Pasmem, o empresário também é um ser humano. A minha filha que dizia isso, às vezes ela falava, ela chegava lá, ela dizia: mãe, eu gosto de vir aqui falar contigo, porque daí as pessoas lembram que tu tem também família, filho, É verdade, né? Que tu também cansa. Olha só, ela já gestou uma pessoa, ela é um ser humano. Olha só, é isso né? aí. Porque parece que a gente tem todas as respostas e tudo. Então, a gente também quer ser acolhido. Lógico. O empresário também quer ser acolhido. Ele também quer alguém que venha e diga: eu estou do teu lado para te ajudar. Né? Perfeito. E se a pessoa chegar lá só pra cobrar, não, eu vim aqui porque tu tem que ter, porque tu sabe que se tu não tiver, porque não sei o quê. Cara, eu vou te receber porque eu tenho que ter. Isso é fato. Mas não vai ser com a boa vontade de transformar, como quando você vem e diz assim: eu quero te ajudar. Eu não tenho dúvida nenhuma que se sem agendar eu aparecer lá do nada, estiver passando perto e tu tiver com a tua agenda livre, ó, você... Ô, a Gisele tá aí? Diz que eu tô aí pra tomar um café com ela. Eu não tenho dúvida nenhuma que tu vai me receber e a gente vai conversar e vai ser agradável. Aliás, a gente tem que parar de marcar encontro fora do circuito aqui, né? É verdade. É verdade. É verdade. E que bom, né? A gente poder comemorar coisas juntos, construídas juntas. Eu participei da comemoração dos 1000 dias sem acidentes. Uma festa, diga-se de passagem, maravilhosa. Fui convidado para participar dos 25 anos de história da empresa. Foi massa pra caramba. Inclusive, foi minha primeira noite de Vale Night, depois de ser pai fresco, né? Então, nossa senhora, isso é bom demais. Vou te contar que eu tive mais um de Vale Night, só que fazia 13 anos que eles tinham tido um filho e não tinham saído para passar a noite fora ainda. Teve que vir de outra cidade, daí teve que dormir fora, teve que deixar o filho em casa, aos cuidados de outra pessoa para fazer alguma coisa. Aí a esposa chegou lá e falou para mim: é meu primeiro Vale Night. Eu disse: não, tá de brincadeira, 13 né? anos. 13 anos. É filho único, né? É filho único. Imaginei. Mas tudo bem. Mas, Gisele, o tempo voa quando a conversa é boa. Voa. E pra gente ir pra nossa reta final aqui, eu queria te pedir 2 conselhos para 2 profissionais diferentes. Primeiro conselho deles: qual conselho tu daria para os empresários, que não vou nem dizer que é culpa deles, que eles ainda não enxergam o valor agregado da segurança, talvez eles não foram apresentados da forma certa para o nosso setor e para as soluções e o quanto está de retorno, inclusive financeiro. E para quem ainda não teve essa experiência de ter um contato com uma boa consultoria, que ajude de fato, que agregue valor na sua empresa, que conselho tu daria para esse perfil de empresário? Eu diria que o empresário, ele não pode ficar olhando só aquilo que está aparecendo na rede social, ele não pode estar olhando só para aquilo que estão dizendo: IA, é tecnologia, é inovação, né? Só para isso. E ele precisa olhar para as pessoas. E se as pessoas realmente têm valor, ele precisa conversar com quem é especialista da área. Eu acredito piamente nisso, que a área de recursos humanos de qualquer empresa, e daí vamos falar, a empresa que não tem recursos humanos também, que seja lá o próprio empreendedor, a pessoa que está lá contratando colaboradores, ela tem que ter uma boa assessoria de segurança do trabalho. Isso é vital. E vital, inclusive financeiramente, né? Principalmente financeiramente para aquele empreendedor, porque hoje as margens já estão todas apertadas. A gente já faz milagre, dá nó em pingo d'água, como dizemos, né? Se virando aí nos 30. Para perder tudo ali na frente? Não compensa. Né? Não compensa. É um risco. Ser empreendedor é correr riscos. É correr riscos. Em algum grau, né? Agora, tem riscos que não vale a pena assumir. Exato. Né? E para nós fechar, uma última, não é nenhuma pergunta, uma última solicitação para ti. Para esses profissionais que querem ser consultores ou empresários na nossa área, ou são profissionais técnicos de assessment de empresa independente, para esses profissionais da minha área que falam que o empresário não valoriza, que falam que o empresário só quer reduzir custo, que o empresário não está nem aí para a segurança do trabalho, e qual conselho teu
enquanto empresária que pensa totalmente diferente, que tem uma imagem totalmente desconstruída do que eles acham que é padronizado do empresário dentro do mundo romântico deles. Qual conselho tu daria, que ensinamento tu traria, qual conselho tu daria para os meus colegas de profissão que acham que o empresário não valoriza a segurança por natureza? O que tu diria para eles? Em primeiro lugar, para analisar, como a gente falou, se realmente essa profissão foi escolhida por ter essa importância, essa ligação com as pessoas. Em segundo lugar, que ninguém quer perder vidas ou que as pessoas andem por aí perdendo pedaços, né? Ou sofrendo acidentes no trabalho. Nenhum empreendedor é um bicho-papão. Então, eu acredito que a primeira coisa é desmistificar e sair dessa ideia, até porque são pessoas que querem começar a empreender. Então, assim, existem dois lados da mesa. Sim, existem dois lados da mesa, mas é a mesma mesa. Uhum. É isso que a gente tem que entender. O empreendedor e o seu cooperador, eles estão sentados à mesma mesa. Eles podem estar cada um de um lado, mas a mesa é a mesma, né? E esse profissional desta área, ele tem que se informar muito, porque está ligado diretamente às leis e ao dia a dia e a esse furacão de informações que vem. Então, é uma pessoa que tem que estar disposta a se informar. E se forem, daqui por diante, tratar com os empreendedores, se não for pelo bom pensamento, pela boa conduta de realmente preservar e valorizar as pessoas, o argumento da perda financeira, nenhum empreendedor vai aceitar. Essa é uma linguagem universal do empreendedor, Essa é uma linguagem universal do empreendedor. Seja o cara que se preocupa com a pessoa, seja o cara que não tá nem aí, trata com uma peça de reposição mesmo e tu acha isso péssimo. Se tu acha isso péssimo, mostra pra esse cara que essa peça, se quebrar, custa mais caro que a peça da máquina. Exato. E pra não perder dinheiro, ele tem que cuidar dessa peça. Exato. Então, assim, não tem outra forma de... como dizem, né? Ah, dói no bolso. Só funciona quando dói no bolso. Em alguns casos... Em alguns casos, sim. Mas vamos usar isso como argumento, então? Exatamente. Não. Já que tu falou do profissional da segurança do trabalho, que talvez também queira se colocar na posição de empreendedor, todo mundo quer um lugar ao sol, às vezes, né? Quer. Vou te fazer a última pergunta bônus agora. Disse que era a última, mas é que nem pescaria. Não, vou só dar mais um arremesso. Tem mais uns 50 depois, né? É bom, faz um tempão. Às vezes tu fala que tu vai pescar e eu fico até com uma ponta de inveja. Eu já fazia bastante isso. Eu fazia também, faz um tempo que eu não vou. Vamos voltar a pescar, então. Saúde mental, né? Psicossocial. Psicossocial, isso aí. Vamos promover uma pescaria. Mas... Me deu uma ideia aí agora. Vou fazer uma ação lá na empresa, convidar todo mundo para uma pescaria. Olha aí, gostei. Olha aí, ó. Gostei. Então, uma pergunta bônus agora, tá? Tu falou de profissionais da segurança empreenderem. Se o profissional da segurança do trabalho quiser ter o seu empreendimento, atender os seus clientes e ter uma visão de negócio dentro da segurança do trabalho como prestador de serviço coerente, que realmente construa relações com clientes que durem 13 anos, por exemplo, hipoteticamente. Tu acha que modelar uma conduta como a minha, puxando agora a brasa para o meu movimento TRs, que é para empresários aqui, tu acha que eles estariam bem amparados, bem orientados de como ter um empreendimento dentro da SST? Poxa, eu ia falar uma coisa antes, depois eu pensei, não, eles vão achar que eu tô puxando muita brasa para o lado do Jonathan, não vou falar. Mas eu ia dizer, sigam o exemplo do Jonathan. Escutem o que você tem para dizer, porque eu tenho muita confiança em tudo o que tu faz, em tudo que tu fala. Foi por isso que eu não pensei 2 vezes em atender o teu convite e vim aqui conversar contigo. Porque eu levo muito a sério você como profissional e como pessoa. E tem muita coerência também, né? Você não anda por aí só falando. Você faz. E a prova do que você faz está lá na minha empresa. Eu não ia ser um mentiroso tão bom que sustentasse isso por 13 anos, se não fosse verdade, né? Não ia. Minha amiga, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Eu acho assim que tu vai abrir horizontes aí no pensamento de muita gente com a tua fala, desmistificando a imagem do empresário malvado. E a gente só fala entre nós da área e meio que começa aquele ambiente de um reclama daqui, outro reclama dali, negativo, terceirizando culpa. E não, nós conseguimos sim nos relacionar muito bem com a empresa, mostrando o quanto ela tem de vantagem e todo mundo acaba ganhando, como a gente contextualizou aqui.
Muito Exato. obrigado por ter aceitado o meu convite. Para mim é sempre um prazer falar contigo. E fica também à disposição o dia que você quiser ir com os teus mentorados lá fazer uma visita na empresa. Vai ser um prazer Opa! enorme receber vocês também. Então pronto, tu acabou de te comprometer com uma coisa, tá? Porque dia 28 de novembro nós vamos ter um evento presencial só com os mentorados, que é o Churrascão do Jonathan, que agora tu tá convidada também, Opa! que vai ser em Lajeado. Se couber todo mundo, não sei quantos vão confirmar, vai ser na minha casa. Se não couber, a gente vai arrumar um lugar. Então, antes do dia 28 na semana, um dia, 2 dias antes, quem quiser conhecer um cliente exemplar, que tem cultura, que tem preocupação, que tem liderança, que realmente valoriza a segurança, porque a gente mostrou a segurança da maneira correta, a gente vai programar essa visita aí. Beleza. Pode chamar que a gente vai fazer. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um super episódio que eu adorei aqui do nosso DTCast e até uma próxima. Obrigado, Gi.